José Manuel, porquê que achas e pensas que faz sentido juntar estes dois acontecimentos, o ataque e o livro? Olha, se queres que diga, já não me lembrava desta coincidência. Pois, não tinha ideia também. Na altura só se falou do ataque. O lançamento foi em França, o livro só em Portugal só saiu uns meses depois, saiu muito rapidamente, por acaso, em Portugal. Eu não me lembrava da coincidência, ficámos todos bastante obcecados com o que se tinha passado no Charlie Hebdo. As pessoas têm uma memória, penso eu, têm uma memória não apenas daquele conjunto de mortes, portanto foram 12 pessoas que foram assassinadas, portanto estava até a decorrer uma reunião de redação, eles entraram por ali adentro, metralhadoras, mataram algumas das figuras mais icónicas é um jornal satírico, não é? Portanto, é uma revista satírica, basicamente cheia de cartoons, não há nada muito equivalente em Portugal àquilo, neste momento. E mesmo, penso que no passado nunca houve nada exatamente assim, houve umas tentativas de fazer umas coisas parecidas, mas nunca com o mínimo de sucesso. E aquilo também não tem uma circulação por aí além, é uma coisa mais, já quase, enfim, icónica. Agora, eles fizeram isso, as imagens que na altura se viram eram impressionantes, até porque nós víamos, por exemplo, um dos assassinos a matar a sangue frio um polícia, portanto, um polícia tinha caído e ele chega lá e dá-lhe um tiro na cabeça, portanto, não é uma coisa que seja feita sequer apenas contra os contra os cartunistas, não, é ali um lado completamente absurdo. Neste momento eles continuam a fazer, o Charlie Hebdo continua a publicar, mas ninguém sabe onde é que é a redação, eles trabalham clandestinamente, vivem sob segurança, o que é uma coisa inimaginável. Eu recordo-me de ter ido, pronto, na altura ia muitas vezes a Madrid, num tempo em que havia terrorismo da ETA, e de estar com diretores de jornais. Bem, a entrar para a redação dos jornais era como entrar para um aeroporto. Portanto, tínhamos passado por detectores de metais e coisas do género, os principais diários espanhóis, o El País, o El Mundo, foi aqueles que eu fui, não fui ao ABC, acho que também fui uma vez ao ABC, por acaso. Também. E de vez em para um jantar, e o diretor do jornal apareceu de carro blindado, seguranças, e eu perguntei, mas é assim sempre? É assim, ou ao fim de semana, se quer ir ao cinema com a minha mulher, tem que levar seguranças. Portanto, e imaginar que provavelmente tudo, ali naquele caso não é só o diretor, é os jornalistas do Charlie Hebdo, há 10 anos que vivem nestas circunstâncias. É um pouco difícil de imaginar. Bem, agora, o que é que vale a pena também discutirmos um bocadinho hoje, não é? Vale a pena discutirmos primeiro aquilo que representou na altura algo que inclusive perturbou muita gente, porque a razão de ser era a publicação de caricaturas de Maomé, ou caricaturas que de alguma forma, não eram caricaturas de Maomé, mas caricaturas de alguma forma punham em causa a religião muçulmana. Nós vivemos num mundo ocidental que antigamente se chamava a cristandade, não é? Noutros tempos. Há muito tempo que estamos habituados a que haja, por vezes, coisas que, enfim, podemos discutir o gosto. Eu muitas vezes discuto o gosto porque acho que é um péssimo gosto. A forma como se tratam as religiões, em particular as religiões cristãs, em objetos de arte, em caricaturas, há caricaturas famosas publicadas em grandes jornais portugueses sobre papas e coisas assim do género, portanto, algumas delas particularmente, quer dizer, que os autores ainda hoje às vezes são celebrados por causa disso, apesar de podermos discutir muito o gosto daquelas caricaturas, mas nunca ninguém imaginou. Quer dizer, há muito tempo, quer dizer, pode haver uma manifestação, haver um protesto, haver um abaixo-assinado. Isso há, mas isso faz parte da liberdade das pessoas se exprimirem. Não é só a liberdade de ofender. Também os ofendidos têm a liberdade de dizer, olha, se estou a sentir-me ofendido, não é? Portanto, estamos a falar de liberdades. Aqui não é isto. Aqui há interditos, há proibições, há temas que não podem ser abordados, há figuras que não podem ser desafiadas, há convicções que não podem ser sequer questionadas. É disto que estamos a falar quando falamos daquele assalto em concreto.
E é muito curioso a forma como, na altura, uma parte da opinião pública reagiu. Há, designadamente, eu já não me lembro exatamente, agora ao recapitular os acontecimentos, recordei-me disso, há, designadamente, um texto muito significativo de alguém, um texto editado na altura no Público, de alguém que se diz, a expressão é curiosa, porque a forma como ele se apresenta é, desculpa lá, Estás a falar de um texto que foi publicado logo na altura, portanto, reação na ainda altura, muito e que em cima diz, dos acontecimentos. o autor diz estar a viver dias muito difíceis. Muito difíceis. Muito difíceis, e portanto ia fazer uma reflexão difícil, porque isto de termos uma revista, como o Charlie Hebdo de esquerda, atacado por aquelas pessoas que antes, cada vez faziam ataques, eram os outros eram atacados de ser islamofóbicos ou por aí adiante, o que lhe colocava muitos problemas e, portanto, ele nem ia tentar explicar as barbaridades, porque a regra era quando haviam barbaridades destas, como por exemplo o 11 de setembro, era explicar porque é que aquilo tinha acontecido. Aquilo não era por causa de nenhum fanatismo, aquilo era porque havia Israel, ou porque havia os americanos aqui ou acolá, ou porque havia petróleo, nunca era o fanatismo, nunca era o fanatismo. Os edifícios eram demasiado altos e era um desafio, era uma afirmação de um orgulho terreno. Sei lá, havia todo esse tipo de explicações. Esse texto, que eu fui reler para ver como é que era, tal reflexão difícil, Boaventura Sousa Santos. Eu admito que ele agora tinha reflexões mais difíceis nos últimos tempos, mas enfim, é um sinal dos tempos, até porque a primeira vez que houve uma polémica sobre esta matéria era a polémica sobre as caricaturas de Maomé, exatamente, e tinham sido, não no jornal francês, mas num jornal dinamarquês, e na altura houve muitas pessoas que, como o jornal dinamarquês não era de esquerda, ao contrário do Charlie Hebdo, que é uma publicação de esquerda, claramente de esquerda, até às vezes praticamente de extrema esquerda, era uma publicação dinamarquesa conservadora, houve quem achasse que aquilo era de facto ofensivo e não se ia fazer. As pessoas continuam aí a falar todas as semanas, como grandes papas do comentariado. Estou a referir-me a Ana Gomes, que na altura disse que a culpa era de quem tinha feito as caricaturas de Maomé, quando as pessoas foram ameaçadas de morte por essa ocasião. Eu posso achar que aquelas caricaturas nem tinham grande qualidade, nem eram grande coisa, a maior parte delas até eram um bocadinho parvas, mas não interessa. Quer dizer, é disso que estamos a falar. E, entretanto, aquilo que também aconteceu é que, apesar de tudo, por esta altura, muita gente disse, somos todos Hebdo, não é? Je suis Charlie Hebdo. Tínhamos até umas t-shirts, às vezes vestimos umas t-shirts em que se proclamava isso, ou havia uns cartazes que levantávamos com essa frase, que em princípio é uma frase de defesa da liberdade de expressão. E nestes últimos 10 anos, nestes 10 anos que passaram, entretanto, fomos percebendo que havia outro tipo de interditos, outro tipo de áreas das quais não se pode falar. Portanto, se quiseres, novas regras de silêncio. Falámos já imensas vezes chamámos imensas vezes das vezes que, por exemplo, em universidades americanas há pessoas que são desconvidadas, a forma como há temas que não podem ser abordados, como de repente há as chamadas microagressões, portanto não se pode falar de minorias por isto, por aquilo ou por aquilo outro, e portanto se cria um ambiente em que há assuntos dos quais o melhor é não tocar, porque senão somos cancelados. Portanto, a cultura do cancelamento, o wokeismo, tudo isso, que anda por aí adiante, e a preocupação com o que se diz ou não diz nas redes sociais, que é sempre só numa direção, porque nas redes sociais diz tudo, diz todos separados em todos os sentidos, mas é sempre só numa direção que há essa preocupação. Portanto, eu diria que hoje, em muitos aspectos, quer pela evolução política que houve em algumas partes do mundo, quer pela evolução cultural que houve no Ocidente, portanto, naquilo que nós chamamos do nosso mundo, a defesa intransigente da liberdade de expressão está, porventura, está enfraquecida. Está claramente enfraquecida. Eu vou dar eu nos últimos dias tenho seguido com atenção
uma polémica que está a haver em França. Em França não, no Reino Unido. No Reino Unido. E que me tem deixado, ao mesmo tempo, siderado e perturbado. Portanto, estou a falar de uma... Eu nem sei bem como é que é de chamar aquilo, porque aquilo tem... Eles usam um termo que não tem uma tradução óbvia para português, mas que são, no fundo, gangues do assédio. Sim, são gangues do assédio. Portanto, aquilo basicamente são grupos de rapazes, ou homens e rapazes, sobretudo homens, que procuram atrair sobretudo raparigas, mas ou menores, brancas, por regra, neste caso por regra brancas, para pronto, às vezes apenas para aquilo que acontece nas redes sociais, que é mandando umas fotografias, outras vezes para coisas que eu ontem estava a ler algumas reportagens e havia jornais de grande circulação em Inglaterra que disseram: se for uma pessoa sensível não leia a partir daqui. Eu li. Epá, e devo dizer-te que é difícil, eu não vou repetir, mas coisas difíceis de engolir, difíceis de perceber o que até passou. mesmo difíceis de perceber. Exatamente. Mesmo difíceis de perceber. E quando nós vemos aquilo, percebemos que foram acontecimentos que não começaram agora. Não há um gangue que foi descoberto agora. Não. Isto começou há 20 anos. Pelo menos 20 anos. Pelo menos há 20 anos que se fala disto. Pelo menos há 20 anos que há situações destas em zonas, digamos, zonas onde, para usar uma expressão americana ou anglo-saxónica, zonas onde vive o chamado white trash, portanto, o lixo branco, classe branca baixa. Portanto, aquelas zonas, as zonas que votaram Brexit, por exemplo, as zonas desindustrializadas, empobrecidas, e Inglaterra, atenção, o Reino Unido e a Inglaterra em particular, tem um lado, às vezes, muito integrador, mas, por outro lado, muito classista. E, portanto, a divisão, a circulação entre classes, há ali um lado que depois nota-se logo na forma de vestir, na forma de falar, na forma de se exprimir. Aquilo é um bocadinho... Portanto, é mesmo, tem um lado mesmo mais classista às vezes do que nós. É uma questão cultural, é uma questão... pelo menos é mais evidente. Não quer dizer que cá não exista, mas estou a dizer que lá torna-se muito evidente. A gente sabe que há sotaques de partes de Londres que, se nós soubermos que a pessoa tem aquele sotaque, é porque nasceu pobre. Ponto final, parágrafo. E se tiver um outro sotaque, é porque nasceu lord. Pronto. E apesar de nós termos o sotaque das tias de Cascais, enfim, não estou a ofender ninguém de Cascais, não é? Tu és de Cascais, Carla. Sou, mas não, quer dizer, sou rigorosa, literalmente tia, mas falta-me o escalão fiscal. Portanto, não é exatamente a mesma coisa. Ora bem, houve muitos casos, muitas queixas, muitos inquéritos locais. Agora, a discussão que está a haver é se deve não haver um inquérito nacional sobre o que está a passar, porque de facto isto acumulou muito. Podemos estar a falar estamos seguramente a falar de milhares de casos. Milhares de casos. E há aqui uma questão que é importante frisar. Algumas das miúdas estavam a cargo do Estado, porque estamos a falar mesmo de zonas muito disfuncionais. Muito disfuncionais. E com famílias muito disfuncionais. E algumas sem família estavam a cargo do Estado. E depois... E por isso mesmo, às vezes desapareciam. Pois... E como desapareciam durante uns dias, não havia família para dar conta, e quando reapareciam, há inclusive um caso de alguém que reaparece, não tem a chave do centro de abrigo onde estava para entrar, bate à porta, não lhe abrem a porta, e ele é outra vez levada pelos raptores ou pelos assediadores, ou como quiseres, e é outra vez violada. Há histórias infindáveis. Qual era o problema? Porquê é que isto não se sabia? Porquê é que isto era abafado? Porque neste caso, quer dizer, há muitas outras, nestes casos destes gangues, não eram os únicos que existiriam mais, mas neste caso em particular, nestes casos, a esmagadora maioria dos gangues eram formados por britânicos, mas de origem paquistanesa e muçulmanos. Pronto. E isto, há relatórios escritos por polícias, escritos por juízes, quer dizer assim, bem, nós temos de ter cuidado, porque não queremos ser islamofóbicos e não queremos provocar motins raciais. E, portanto, o melhor é não falar muito disto. O melhor é não tornar este tema público. E não é só isso. Os jornalistas acompanharam isto. Há
situações em que houve reportagens que foram feitas e depois não eram publicadas. Ou a primeira vez que isto é falado num canal, que é o Channel 4 da televisão, com uma reportagem, e imediatamente é retirado do ar a série. Quando uma ministra, que por acaso até tem origem, não é paquistanesa, mas indiana, não tem origem, portanto, ela depois, até fui ver exatamente, quer dizer, ela era bastante, digamos, pouco caucasiana, não é? Portanto, bastante escura, uma ministra do anterior governo, portanto, do governo conservador, tentou falar do assunto, portanto, ela de facto é filha de imigrantes que vieram da Índia, enfim, com passagem por África, mas vinham da Índia. Nós em Portugal temos muitos assim, não é? Gente que veio da África. Porque, curiosamente, o pai até vinha de Goa, com origens remotas católicas, a mãe era hindu completamente, portanto ela não era muçulmana, ao contrário, enfim, mas também tem a ver com a história da Índia, não é? A gente sabe que a Índia, houve ali quando foi a independência, houve ali uma guerra entre muçulmanos e hindus, e o Paquistão ficou separado da Índia. Bem, mas isso não tem nada a ver com isso. Quando ela tentou falar disso, foi acusada de islamofóbica, e passado pouco tempo, não por causa disto, mas também por questões que têm a ver com imigrantes, foi despedida do governo. Estou a falar de Suella Braverman. Portanto, deixa-me só dar-te aqui um número, estava-te a ouvir. Houve uma comissão independente que fez um relatório em 2022, e eles têm aqui as estatísticas. Eles fizeram 15 investigações e reuniram 2.828.000 páginas de provas. Portanto, não se pode dizer que não se soubesse. Era aquilo que tu referias. Sabia que isto existia. Havia queixas na polícia, houve condenações judiciais e houve um conjunto de recomendações que foram feitas para esta comissão que naturalmente até agora não se fez rigorosamente Aliás, nada. uma das primeiras pessoas a denunciar isto foi uma senhora na área social, trabalhava na assistência social, e ela apresentou, os seus testemunhos. Aquilo não era da existência de redes, mas nesta perspectiva que temos agora mais global, mas numa coisa ao nível local, e o que mandaram a senhora foi frequentar um curso contra o racismo e a xenofobia. Exatamente, foi uma das coisas. Exatamente. Ou então, que houve um caso de uma rapariga que é violada ao ponto de ter tido tratamento hospitalar, e que a reação da polícia foi ela que tivesse juízo não se meter com eles. Tinha 12 anos. Pode ser que agora tenha aprendido. Quer dizer, estamos a falar de raparigas brancas, em uma parte delas classe muito baixa, portanto, com muito pouca proteção, como a Helena disse, muitas viverem até de famílias completamente disfuncionais. Portanto, o tal lixo humano, que muitas vezes, que às vezes é dado muitos nomes diferentes, quer dizer, quando queremos desvalorizar, quando não são os pobrezinhos, portanto, e que muitas vezes eram vistas, por exemplo, com namorados, entre aspas, de negros ou mais escuros, digamos assim, e que tudo aquilo era visto como sendo produto de promiscuidade ou alcoolismo, ou o que tu quiseres, de homens com a idade de serem pais delas. Exatamente, coisas desse género. Portanto, situações muito complicadas e seguramente que isto não aconteceu só com este tipo de gangues. Há mais casos com outras coisas, mas aqui a questão é, digamos, é o número, a proporção em relação ao tamanho da comunidade, que é de facto uma proporção. Há um caso em que, por exemplo, só casos que foram tratados judicialmente, estamos a falar do que diz respeito a britânicos de origem paquistanesa, em 1 em cada 73 membros da comunidade. 1 em cada 73. Isto é uma imensidão, não é? Isto é uma imensidão. Estamos a falar de um abusador em que em cada 73 homens daquela comunidade, pelo menos um abusou. Portanto, é difícil imaginar quanto é que isto possa representar em termos de... é uma dimensão brutal. Bem, isto foi abafado pelo tal receio de que houvesse conflitos raciais, de que houvesse acusações de islamofobia ou de racismo abertamente. A polícia está a ser racista e por aí adiante. E ontem vinha ouvir aqui a Rádio Observador sobre o noticiário da entrega daquela petição
na Justiça, e eu penso que nós falámos com uma senhora lá da Comissão da Moraria, que a certa altura parecia que a lógica dela era assim, bem, ela não dizia isto, mas a consequência era, ali vivem muitos paquistaneses, portanto não podemos encostá-los à parede, quer dizer, se forem de uma claque de futebol, se forem de um bairro social, não há problema, mas ali como são muita gente que vem do Indostão, não podemos fazer aquilo. Mas, quer dizer, nós não devemos fazer por serem do Indostão. Repito, não devemos fazer. Não temos razões para desconfiar por serem do Indostão. Mas se houver razões para fazer, sejam do Indostão, ou sejam da Quinta da Marinha, ou do bairro do Cerco, ou da aldeia de Freixo Espada à Cinta, o que é para fazer, é para fazer. Portanto, quer dizer, ainda agora uma situação que estamos a viver nestas horas, que de repente parece que a culpa de um acidente que houve ontem já era o acidente que houve ontem no Tejo, não seria de quem eventualmente estava, enfim, de algum erro, mas de a polícia estar presente e alguém estar a fugir à polícia. Porque bem, se alguém está a fugir à polícia, a culpa é da polícia ou de quem está a fugir? Bem, de repente temos tudo as referências todas de pernas para o ar. E por isso é que eu acho que faz também sentido falar do livro A Submissão. O livro, enfim, o romance como romance não vai ficar na história das obras literárias, mas tem um lado em que o mais importante do que perceber se a previsão do que lá vinha se concretizou ou não. Para quem não leu o romance, basicamente a trama da história, sem chegar ao fim, depois isto vale a pena ver os pormenores, porque depois tudo isto se passa no meio académico. A trama basicamente ou o ponto de partida, se quisermos, o ponto de partida não é a trama, o ponto de partida é o seguinte: em 2022, portanto já teria havido, nas eleições presidenciais francesas, uma situação em que à segunda volta passa, como já passou nas últimas duas vezes, Marine Le Pen, e depois, do outro lado, não se imaginava que viria a haver que apareceria um Macron, portanto, havia os outros partidos que estavam na altura, quando o romance é escrito, todos a desaparecer. O Partido Socialista, entretanto, desapareceu mesmo, a direita republicana também foi por aí adiante, e, portanto, depois apareceu com a esquerda unir-se, a esquerda e também, digamos, a frente republicana, como eles chamam em França, a unir-se em torno do candidato que ficou à frente na primeira volta, que por acaso era um muçulmano. Era uma espécie de irmandade muçulmana, não é? Sim, uma espécie de irmandade muçulmana. Não estamos a falar de um radical, estamos a falar de um muçulmano. Sim. E depois as coisas começam a mudar em França e aquilo, eu na altura, no final desse livro, que disse que foi um dos livros que eu mais gostei, tinha mais gostado, aquelas seleções que nós fazemos no final do ano, e disse que aquilo que mais me tinha impressionado, e vou citar, não gosto nada de autocitar, é que o que me interessou mais foi o retrato cruel, mas no essencial verdadeiro, da cobardia moral das elites. A forma como se adaptam desde que, no fim, lhes conservem as mordomias. Portanto, ficam submissas, mas estão bem, estão ufanas. Pronto, isso. E eu acho que este é o tema. Acho que isto quer dizer, desde que nós temos aqui eu não sei se entretanto está já publicado, já está online, ou se vai ficar online durante o dia 2. Mas temos um ensaio que assinala precisamente os 10 anos da publicação deste romance, um ensaio da nossa colunista Patrícia Fernandes, que também vai estar hoje aqui connosco. Sim. Na segunda parte, em que ela recorda precisamente o problema da submissão das elites, ou se quisermos do fracasso das elites. E até recorda... Já está online. Já está online, portanto podem ir à procura. E é muito interessante. É um artigo é um ensaio muito interessante, e ela lembra de historiadores que disseram que o Império Romano falhou quando falharam as elites, por exemplo. E portanto, que isto começa, como às vezes se diz, o peixe apodrece pela cabeça, e é mesmo assim. Portanto, é quando as elites começam a falhar que as coisas começam a falhar. E quando as elites que têm conhecimento, têm este tipo de conhecimentos, conhecem estes problemas, sabem que as coisas existem, ou se acovardam, ou se amedrontam, ou se adaptam, o resultado é um fracasso global do mundo em que vivemos. Pronto, é isso. E é isso que ficou muito evidente
Quer dizer, nós falamos hoje menos do risco de haver outros casos como tipo Charlie Hebdo, apesar de termos tido ainda agora, este passageiro de ano nos Estados Unidos, alguém ainda inspirado no Estado Islâmico, e até era alguém que tinha nascido nos Estados Unidos, depois tinha convertido, quer dizer, que tinha tido uma evolução não óbvia, que não era óbvia, era um antigo militar. O ataque a Salman Rushdie. Estou a falar, o ataque a Salman Rushdie foi agora, não é? Ele publicou um livro, agora a faca. Aquele livro que a Faca é considerado um dos melhores livros do ano passado, a contar o que se passou com ele. A fátua do Salman Rushdie tem quê? 30 anos? Sim, é de 40 anos. Sim. E ao fim de 40 anos, ainda o atacaram, ainda o cegaram, porque ele ficou cego de um olho. Portanto, estas coisas não desapareceram, estão presentes. Nós, obviamente, muitas vezes queremos ultrapassá-las e esperamos poder ultrapassá-las. Eu, por exemplo, neste momento tenho a esperança, espero que não seja uma esperança vã, de que o senhor que está à frente da Síria e que teve e que passou pelo Estado Islâmico faça uma evolução que nos seja, quer dizer, que seja num bom sentido, e já falámos disso aqui em programas anteriores, mas é uma grande dúvida. Temos que estar alertas, porque nós também sabemos que é que, enfim, e agora podíamos continuar por aqui adiante, a forma como a França colocou o Khomeini no Irão, pensando que ele era o libertador do Irão, e depois o que aconteceu ao Irão, e foi em poucos meses aquilo já estava totalmente de pernas para o ar, como se costuma dizer. Sendo que, e eu uma vez tenho duas mulheres no estúdio, a Helena Ferro Gouveia e a Helena Matos, duas Helenas, além de ti, Carla, naturalmente, além de ti, quer dizer, quando digo duas mulheres... Sim. Duas Helenas, pronto, além de ti. Por regra, nestes casos, e quando estamos a falar deste tipo de movimentos, as primeiras vítimas são as mulheres. Sim. Inglaterra mostra, o que se passou no Reino Unido mostra isso. Aqui neste caso, enfim, naquela redação não eram, talvez, não sei se havia mulheres entre os mortos, mas não é aqui que é o determinante. Mas quando as coisas mudam, as primeiras vítimas são as mulheres, porque elas é que têm menos direitos de acordo com esta forma de olhar o mundo. E no Submissão isso também ficou muito claro. Também fica claro, mas, mas isso é melhor ler, não é? É melhor ler. Acho que